Hoje, dia 2 de julho, na verdade, nós estamos fazendo hoje, comemorando hoje, 193 anos da independência do Brasil. Tá? E fez parte da Batalha do Pirajá, a última batalha que houve, da expulsão dos portugueses de Salvador, da cercania de Salvador. Maria Quitéria é a mostra da luta da mulher brasileira. Viva a vocês, mulheres aqui presentes. Viva a mulher brasileira. E vou aproveitar para descrever um poema que eu fiz sobre a mulher. Mulher, obra de arte do artista perfeito, ó Criador, exímio escultor. A mulher é uma escultura. Com maestria de teu cinzel, não importa a cor, amarela, preta ou branca, tingiste teu pincel. Nas curvas, no olhar e no brejeiro andar, não há cor. Carinho, sentimento, na alma, não há cor. No cheiro de seu desejo, agora pulou aqui. Aí, não, peraí. Enfim, eu não sei toda a poesia de qual, pulou aqui, mas eu queria dizer a vocês o seguinte: já ficou registrado que a mulher é a maior obra de arte do Criador. Se ele tinha alguma coisa de bom para fazer, mas ele esqueceu, porque já fez tudo, fez a mulher. Parabéns à mulher, viva a mulher brasileira. Pode passar, por favor. O autor desse ensaio histórico sou eu. A redação final é de um grande jornalista do Espírito Santo, mais de 50 anos de jornalismo. Sérgio Rocinho, meu grande amigo, não pôde estar hoje presente, porque ele está adoentado. E o revisor do que escreveu é o meu irmão, juiz aposentado, José Antônio Castelo Lopes Ribeiro. Esqueceram do Castelo ali no Lopes, porque o tio-avô dele era José Antônio Lopes Ribeiro. O primeiro Zé Antônio, depois vocês vão ver, era um português que estava em Salvador por ocasião da independência do Brasil, casado já com a brasileira. O segundo Zé Antônio é meu tio-avô, que depois vocês vão ver. E o terceiro Zé Antônio é o meu irmão Zé Antônio. É o terceiro Zé Antônio no Brasil. Então, ajudando a escrever a história de toda a família no Brasil. Participou do processo da independência. Na verdade, contra a independência, mais tarde vão ver. Pode passar, por favor. Aí são considerações filosóficas de Maquiavel, dizendo que a história é cíclica. Deixe registrado isso. A história é cíclica. Ok? A história é cíclica. Agora, antes de mais nada, eu queria fazer duas perguntas a vocês presentes. Por que Dom João VI parou em Salvador em 1808? Alguém sabe? Hein? Então ninguém sabe, depois eu vou dizer. E Domingos José Martins, que participou da Revolução Pernambucana em 1817, era um capixaba, ele foi preso em Salvador. Vocês sabem onde ele foi fuzilado? Então depois eu vou dizer. Então, a história é assim. Pode passar, por favor. Dom João não, vamos. Dom João III. Dom João III criou as capitanias hereditárias do Brasil. Então, as capitanias frente para o mar e a sua fronteira até o Tratado de Tordesilhas, que foi feito entre Portugal e Espanha. Vocês, acho que não sabem, grande parte de Minas Gerais pertenceu ao Espírito Santo. Que a capitania de Minas Gerais foi criada em 1720, quando acharam ouro e pedras preciosas, em Mariana, e Vila Rica, que é ouro preto, né? Então, aí é que criaram a capitania de Minas Gerais. O Espírito Santo era riquíssimo, perdeu Minas Gerais.
E pouca gente sabe também, o noroeste de São Paulo também pertencia ao Espírito Santo. São José do Rio Preto pertencia ao Espírito Santo. É só vocês pegarem o mapa das capitanias e juntarem no mapa atual, vocês vão ver o que era o Espírito Santo. Então, Dom João III cria as capitanias com qual a finalidade? A finalidade era de proteger a colônia portuguesa, porque estava sendo pilhada pelos corsários franceses, ingleses, espanhóis, ok? Então, corsários e piratas, tem uma diferença, hein? Corsário era funcionários do governo inglês, espanhol, francês, holandês. Eles eram contratados do próprio governo para pilhar a coroa portuguesa. Então, e os piratas eram freelancers, tinham seus próprios navios e vinham roubar, ok? Então, o que acontece? Os corsários eram contratados pelo governo. Então, Maquiavel dizia o seguinte, que a história é cíclica, e nós vemos hoje os corsários pilhando o Brasil, que são funcionários do próprio governo roubando o Brasil, só que mudaram de lado, estão dentro do próprio Brasil. A história é cíclica. Vamos passar. Em 1549, Tomé de Souza, o Dom João III cria o governador-geral, o cargo de governador-geral, que é o Tomé de Souza, o primeiro governador-geral do Brasil. Então o Tomé de Souza vem para gerenciar de mais de perto, porque o rei não estava longe, para gerenciar as capitanias. Então o Tomé de Souza veio para gerenciar as capitanias de todo o Brasil. Em 1549 é fundada a segunda cidade capital de capitania de estado do Brasil. A primeira cidade é Recife, a segunda Salvador e a terceira Vitória do Espírito Santo, hein? A terceira capital. O Rio de Janeiro em 1565, enfim, São Paulo depois também, enfim, a Vitória é a terceira capital em idade do Brasil. Sim, então o rei Dom José, ele é guindado à condição de rei em 1750. 1750? 50. Porque ele, com o Marquês de Pombal, expulsam os jesuítas em 1759. Porque eles tinham temor de que os jesuítas criassem um país teocrático. Porque os jesuítas estavam catequizando os índios e a língua falada no Brasil era tupi e o português. Então o Marquês de Pombal ficou temeroso de os jesuítas criarem um país teocrático. Então expulsou os jesuítas do Brasil. Foi por isso. Então, mas o rei Dom José, o que faz mais? Ele tira a capital do Brasil, que era Salvador, em 1763 e leva para o Rio de Janeiro. Olhem bem, 1763. No momento dos pensadores da Europa, os grandes pensadores iluministas, Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, Montesquieu, ok? Então, época que eles estão já difundindo a ideia que foi responsável pela Revolução Francesa em 1789, liberté, égalité, fraternité, liberdade, igualdade, fraternidade. Então isso que levou todos os povos a se encorajarem pela liberdade, hein? Inclusive os Estados Unidos. 4 de julho de 1776, a independência dos Estados Unidos. Olha bem, que incrível os pensadores iluministas. Sim, então Dom José tirou a capital de Salvador em 1763, levou para o Rio. Os baianos ficaram muito invocados, muito chateados da vida. Então, começou o pau quebrar na Bahia. Mas vamos mais adiante. Houve revoltas na Bahia e tal, mas em 1789 houve a Inconfidência Mineira, que era um movimento pela liberdade de Minas Gerais, e que o Tiradentes acabou sendo
sendo enforcado em 1792. E essa revolta se dá em razão de quê? De nacionalismo e problema de impostos, a derrama, que naquela época era só 20%, hoje tá loucura, né? Então, o que acontece? Eles levantam por a questão do momento da captação de impostos por Portugal, chamada derrama, a Inconfidência Mineira. E o que acontece? Mas estava exatamente no mesmo momento da Revolução Francesa, 1789. Olha o que os pensadores, os filósofos europeus, como eu já citei, e ainda mais Kant, Adam Smith e outros, Spinoza, como eles foram importantes para o pensamento mundial de liberdade. Vamos adiante. Esse aí? Isso aí eu tirar. Pode adiante, por favor. Sim. Então, em 1798, houve um movimento na Bahia chamado a Conjuração Baiana, a Revolta dos Alfaiates. Foi um movimento da base, não foi de cima para baixo, não. Foi um movimento da base, do povo. O que a Bahia se levantou? Se levantou a Bahia ia se tornar um país independente, república. A Revolução Francesa tinha acontecido 9 anos antes. A Bahia seria um país, república, e com a abolição da escravatura. Olhem bem, o movimento que vai acontecendo, de independência vai acontecendo aos poucos. E a Dona Maria I, rainha de Portugal, mãe de Dom João VI, abafa a revolta. Vamos adiante, por favor. Dom João VI chega no Brasil em 1808. Ele enganou Napoleão, ele estava entre a França e a Inglaterra, negociando, e ele veio embora com a proteção dos ingleses, e chegou em 1808. Aí ele para onde? Primeiro, ele para em Salvador. O que seria lógico? Ele para em Fernando de Noronha para reabastecer, ou Recife, mais perto, Portugal. Aí eu perguntei a vocês, por que ele parou em Salvador? Porque a revolta dos alfaiates, o movimento continuava de liberdade da Bahia. Ele foi abafar o movimento. Ele criou a Faculdade de Medicina e apaziguou os ânimos que ainda estavam acirrados em Salvador. Então isso aí é uma conclusão minha, que eu acho que é lógico, né? Então, sim, aí Dom João VI ficou de 1808 a 1821 no Brasil. E em 1817, a Revolução Pernambucana, da qual fez parte, foi líder, Domingos José Martins, um herói capixaba. Ele não foi morto em Recife. Ele foi executado na Bahia, em Salvador. Por que ele foi executado em Salvador? Para servir de exemplo a quem estava se levantando pela liberdade da Bahia. Olha uma história fantástica. Eu não vi isso em livro nenhum, não, eu saí pesquisando por conta própria, e tem uma carta que mais tarde, vocês vão olhar aí, mais adiante, que é de um tio-avô meu, que o bisavô dele participou desse todo o movimento de independência, só que participou pelo lado português, porque ele era português. Vamos adiante, por favor. Então, Dom Pedro I foi coroado imperador dia 1º de dezembro, mas ele deu o grito da independência, o grito do Ibirá, no Riacho, lá em São Paulo, em 7 de setembro de 1822. Ele era Pedro I aqui, depois, quando ele foi para Portugal, ele foi ser Pedro IV em Portugal. Mas sim, então Dom Pedro I dá o grito da independência, proclama a independência, mas só declarou fidelidade à sua alteza do Rio Doce para baixo aqui no Espírito Santo. São Mateus, até o Pará, continuou ligado a Portugal. Por isso que a independência não foi 7 de setembro. Porque o Brasil não estava definido ainda. Eu ainda defendo uma outra tese, que eu vou falar aqui rapidamente, que não está aí escrito. A primeira Constituição brasileira é de 1824. Aí os historiadores afirmam que o problema
de ter sido em 1824, demorado um pouco, 2 anos, praticamente, porque o Congresso, que estava decidido, elaborando a carta, estava brigando entre si, então Dom Pedro resolveu outorgar. Ela não foi votada, ela foi uma carta outorgada. Então, mas eu defendo outra tese, porque o almirante Crockett foi um almirante inglês contratado por Dom Pedro I para ajudar na independência do Brasil, porque os portugueses ficaram lá em Salvador. Tinha uma esquadra portuguesa na Baía de Todos Santos com 36 embarcações de guerra de Portugal. Então Dom Pedro I contrata o almirante Crockett, que tinha ajudado a independência do Chile em 1816 e a independência da Argentina em 1818. E Dom Pedro ficou com medo que a colônia portuguesa se tornasse o que a colônia espanhola se tornou: Chile, Argentina, Bolívia, Paraguai e por aí vai. Então, o dia 2 de julho é o dia da unidade nacional, de importância da proteção de todo o país. Sim, mas então, por que a minha tese, eu defendo da primeira Constituição ter sido outorgada em 1824? Porque o almirante Crockett chega no Pará em novembro de 1823. Né? Quando ele chega, eu li o diário do almirante Crockett. Então o almirante Crockett, no diário dele, ele informa que, uma coisa, ele foi contratado, deu preço, só que ele morreu e o governo brasileiro não pagou. E os herdeiros do almirante Crockett foram receber na corte de Haia, na Suíça. Então o almirante Crockett chega em Belém só com 2 embarcações. Ele deixou as embarcações fora e desceu no Escalé e foi para a capital. Chegando em Belém, ele disse: eu vim aqui para vocês declarar fidelidade a Dom Pedro I, que é a sua Alteza. Se vocês me declararem, eu estou com 30 embarcações lá, um monte lá. Ele blefou, ele só estava com 2 embarcações. E se vocês não declararem, nós vamos invadir Belém e vai ser um massacre. Aí o governador, da então ainda a capitania, Portugal, declara a fidelidade de Dom Pedro em novembro de 23. Olha, ver se não tem sentido. Aí, um país, para existir, ele tem que ter o quê? Tem que ter povo, soberania. A Inglaterra já tinha declarado, mas o Brasil não tinha território ainda. O Brasil só passou a ter território em dezembro de 1823. Eu defendo a tese que a Constituição outorgada em 24 foi em razão disso. Vamos adiante. Então, como eu já disse, só do Rio Doce para baixo declarou fidelidade a Dom Pedro. Então, o almirante Crockett, que está ali, foi contratado para montar a esquadra brasileira. Ele assim fez, montou a esquadra e foi para foi para Morro de São Paulo, na entrada da Baía de Todos Santos. E ali ficando, ele começou a prender os navios que chegavam com mercadoria em Salvador.